Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. É uma honra estar aqui hoje falando sobre as tecnologias do cuidado, mais precisamente a interface dessas tecnologias com a educação e saúde, e também tudo isso voltado ao contexto materno-infantil. Vocês vão perceber que lá pelo meio ao finalzinho da apresentação a gente vai falar como se dá esse processo elaborativo até as aplicabilidades dessas tecnologias do cuidado. Eu me chamo Ismaliana Andrade e eu faço parte do conselho editorial da revista Amplamente e estou, enquanto enfermeira obstétrica e mestre e doutora em enfermagem, atuando em alguns espaços. Eu sou servidora pública do Complexo Hospitalar de Mangabeira, do município de João Pessoa, e também eu tenho formações e qualificações voltadas às práticas integrativas e complementares, enquanto acupunturista, laser terapeuta e aromaterapeuta, tudo isso voltado para o contexto materno-infantil. E, além disso, eu sou consultora em lactação, que é um dos meus trabalhos, voltados ao aleitamento materno, e faço parte aí academicamente de alguns conselhos editoriais de revistas, seja em contexto nacional ou internacional. Sou colaboradora de um projeto de extensão universitária chamado Sinergia, ações e perspectivas do cuidado voltada para gestação, parto e puerpério, e estou atualmente enquanto docente do curso de graduação em enfermagem e também do mestrado profissional em saúde da família das faculdades Nova Esperança. O objetivo hoje aqui é falar com vocês sobre alguns conceitos que são fundamentais relacionados às tecnologias do cuidado. Quando a gente vai fazer um processo de elaboração, a gente precisa entender toda a completude desse conceito para saber se a gente está no caminho certo. E trazer dentro desses conceitos fundamentais as suas nuances com o processo de educação em saúde, que tem tudo a ver com o Congresso Nacional de Educação, e também favorecer essa compreensão de vocês sobre a elaboração e algumas aplicabilidades dessas tecnologias do cuidado, seja em âmbito individual ou coletivo, para capacitação profissional, ou então para educação em saúde das pessoas, ou das famílias, ou das comunidades. E é importante trazer à tona a relevância dessa palestra, justamente por conta desse avanço tecnológico. Como é que a gente pode fazer uma criação que pode ser de fácil acesso ou de fácil elaboração, mas de forma ética, de forma eficiente, visando sempre implementar alguns métodos que podem ser inovadores para aquele contexto, mas que, sobretudo, pode trazer melhorias nas condições de saúde. Então, o motivo principal dessa apresentação é falar a respeito disso. Com esse rápido crescimento das tecnologias do cuidado, a gente pode vislumbrar, cada um no seu campo de atuação, soluções, resolutividades relacionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas, à melhoria do autocuidado, a como essas pessoas podem acessar melhores serviços de saúde, como essas pessoas podem ter acesso a outras informações voltadas às suas autogestões de saúde ou de condição de adoecimento. Ou então, como é que elas podem adentrar em outros serviços comunitários e até nos espaços escolares. E tudo isso tem a ver com a educação em saúde, porque a educação em saúde é uma ferramenta importantíssima, potente de transformação do conhecimento. Então, à medida que a gente compartilha alguns saberes, a gente pode favorecer o autoconhecimento das pessoas, a autogestão, a gente pode favorecer as práticas de saúde, as práticas de cuidado profissional, e tudo isso vai impactar positivamente um indivíduo, ou a família toda, ou a comunidade em que aquela tecnologia do cuidado está inserida. E até os ambientes clínicos, no caso, ambientes hospitalares, ambulatoriais, unidades de saúde da família, ou diversos serviços aí da atenção primária. Então, quais são os conceitos fundamentais voltados às tecnologias do cuidado e também da educação em saúde? Primeiro de tudo, a
as tecnologias do cuidado, elas são ferramentas, elas são processos, elas são metodologias, tá? Que são criadas, tudo isso para favorecer o cuidado, que é prestado às pessoas em diversos contextos, em diversos ambientes. Então, esses dispositivos criados, eles podem ser físicos, pode ser uma prática que eu vou organizar, que eu vou planejar um espaço, pode ser uma abordagem diferente. Esses dispositivos podem ser digitais, podem ser impressos. Então, tecnologias do cuidado abrange, né, diversas ferramentas, diversas estratégias. E como é que a gente pode classificá-las, né? Então, Merri, no âmbito da saúde, ele fez essa classificação das tecnologias em 3. Ele classificou as tecnologias como tecnologias leves. Primeiramente, essa tecnologia leve, ela tem a ver com espaço de relação humana. Então, como é que eu posso aplicar uma tecnologia leve? Toda vez que eu vou fazer uma prática que seja subjetiva, que eu vá gerar um vínculo, que eu vou fazer um acolhimento diferenciado, que eu vou fazer uma escuta ativa, uma escuta qualificada, eu estou realizando uma tecnologia leve, porque Merri disse que tudo que tiver relacionado às relações é tecnologia leve. Então, se eu, no momento que eu estou fazendo uma informação sobre uma morte, por exemplo, eu dou um abraço nesse paciente, um abraço responsável. Ou então eu faço um toque responsável, um toque terapêutico. Tudo que tem a ver com a relação humana sem necessidade de nada ao redor é uma tecnologia leve. E essa tecnologia pode ser dura, né? Ao passo que eu tenho as relações humanas como um tipo de tecnologia, eu posso ter somente os equipamentos como outro tipo de tecnologia. E ela é chamada ou classificada como tecnologia dura, porque são as tecnologias que envolvem os equipamentos, os dispositivos físicos, dispositivos digitais, objetos clínicos, por exemplo, se eu faço uso de um estetoscópio, de um oxímetro, de um tensiômetro para verificar pressão, tudo isso, né? Exames de imagem, ressonância magnética, tudo que envolve equipamento que vai me dar uma tomada de decisão, eu faço uso da tecnologia dura. E as tecnologias leve e duras são tecnologias que têm a interseção, né, entre esses dois contextos. Eu faço uso de um objeto clínico, de um objeto, um equipamento, mas eu também preciso utilizar essa ferramenta com ação humana. Essa ferramenta não vai fazer um serviço sozinha, ela precisa sempre da nossa atuação. Então, são objetos que incluem um conhecimento técnico, um conhecimento prático, uma prática organizacional. Por exemplo, um protocolo de atendimento, um fluxograma de triagem, materiais educativos que são criados, como cartilhas, como panfletos, folders, uma gama de materiais, né, voltados para o processo do cuidado, a gente encaixa como tecnologias leve e duras. E aí você já vai pensando, né, dentro do seu contexto de atuação, o que é que eu poderia fazer para melhorar meu espaço escolar, meu espaço pedagógico, utilizando tecnologias do cuidado. E aí, essas tecnologias, elas também têm categorias, né? Eu posso fazer uma tecnologia leve e dura, mas ela vai estar enquadrada em que categoria? Né? Elas estão categorizadas como assistenciais, que são essas ferramentas que vão prestar diretamente os cuidados em saúde. Por exemplo, um ventilador mecânico, um monitor cardíaco, ela pode ser uma tecnologia categorizada como gerencial, que são aquelas tecnologias que vão me auxiliar na coordenação de um cuidado, no armazenamento de um dado, na organização, né, e execução de algum processo. Isso aí pode ser um prontuário eletrônico, pode ser um prontuário físico, e tem as tecnologias, né, categorizadas como educativas, que são os meus recursos principais aqui dessa fala de hoje. São recursos, são ferramentas que são utilizadas para o treinamento profissional e também para a educação dos pacientes, famílias e comunidades em que eles estão inseridos. Por exemplo, cartilhas, folders, como eu falei, procedimento operacional padrão de um cuidado, por exemplo, uma punção venosa,
como é que eu posso fazer ela enquanto categoria educativa? Eu vou lá construir um procedimento operacional padrão, que todos os profissionais que vão utilizar aquele documento, eles vão fazer naquela sequência correta. Por exemplo, lavagem básica das mãos, reunir o material, fazer a limpeza ou antisepsia do braço do paciente. Então, essa sequência é um POP, né, um procedimento operacional padrão. Eu posso utilizar para qualquer contexto, seja em saúde, seja um contexto educativo, no serviço em que eu estou inserido, e todo mundo que pegar essa tecnologia, ele vai poder, né, atuar de forma sequencial, ordenada, em forma de um protocolo, e reduzindo o máximo possível de erros voltados ao cuidado. E as tecnologias, elas também têm dimensões, né? Elas são classificadas, elas são categorizadas e têm algumas dimensões. Quais são elas? Tem a dimensão instrumental, vocês vão ver que elas meio que andam, né, muito parecidas, mas são contextos diferenciados, né, de conceitos fundamentais. Olha só, a dimensão instrumental são ferramentas concretas que ajudam a executar um cuidado, que está lá como uma tecnologia dura, numa classificação de Merri. Então, numa dimensão instrumental, eu tenho um glicosímetro, que é aquele aparelho que verifica a glicose no sangue. Eu tenho um respirador artificial, eu tenho uma cadeira de roda, que é um instrumento, é um equipamento, né? Uma tecnologia dura. Eu tenho essas tecnologias na dimensão organizacional, como eu falei anteriormente aqui, são aquelas que direcionam uma execução de um serviço, de um procedimento, e está voltado muito ao planejamento até a parte final, que é a implementação. Por exemplo, um prontuário eletrônico, um momento de teleatendimento, teleconsulta, agendamento online de um aplicativo. Isso tudo está favorecendo a organização do cuidado. Temos a dimensão relacional, que lá na classificação é tecnologia leve, mas aqui na dimensão é relacional, ou seja, está voltada a promover essas interações humanas mais ricas, mais empáticas, que favorecem uma escuta, que favorecem um momento de conexão entre o indivíduo e a máquina. Por exemplo, um aplicativo que vai conectar cuidador a um paciente. Então, no âmbito escolar, no âmbito pedagógico, um fórum que é criado com aplicativo direto, quando o estudante, né, manda lá uma mensagem, o professor, se ele tiver logado, ele já pode fazer essa interação imediata com o estudante. E a dimensão educativa, que são as tecnologias que a gente está hoje falando aqui, né, que tem um alvo do cuidado, mas é voltado para a educação e saúde, são as tecnologias que estão relacionadas à formação e à capacitação das pessoas. Formação profissional, capacitação profissional e também as informações de educação em saúde ou orientações em saúde para os pacientes, tá? E, por fim, para eu fazer uma tecnologia do cuidado, eu preciso que ela tenha algumas características que são 5, tá? Eu quero fazer essa tecnologia, mas ela está dentro de uma tecnologia do cuidado? Eu vou saber se ela atingir essas características. A primeira delas é a humanização, né? A gente precisa sempre fazer um produto que esteja relacionado a um reforço do caráter humano das pessoas, atendendo principalmente à dignidade humana, o respeito às pessoas, o respeito às diferenças, à equidade. Eu preciso que essa tecnologia tenha acessibilidade, ou seja, eu posso fazer um produto voltado para um contexto bem pequeno, mas esse produto ele precisa ser reprodutível em outras populações, superando essas barreiras de dinheiro, barreiras econômicas, sociais, barreiras geográficas, ou até mesmo barreiras culturais. Então, quando eu for construir uma tecnologia, eu preciso pensar que culturalmente ela precisa ser ampla, acessível para as demais populações. E os outros 3, né, eixos das características são a sustentabilidade, ou seja, quando eu for construir uma tecnologia, eu preciso que ela tenha o menor impacto possível, né, ao meio ambiente, que ela tenha um baixo custo, que a longo prazo ela seja reproduzida com o menor valor financeiro possível. Eu preciso que ela também seja interdisciplinar, eu não posso utilizar uma tecnologia do cuidado
que tem apenas uma área, eu preciso que ela abranja a multidisciplinaridade, já que a contemporaneidade lida com isso, né? Em a gente trazer informações, conhecimentos de outras áreas, para que essa tecnologia ela fique com a maior amplitude possível. Então, eu posso utilizar o âmbito da sociologia, o pessoal das tecnologias da informação e comunicação, chamar alguém da pedagogia, tudo isso para trazer contribuições que sejam ricas à sua produção tecnológica. E, por fim, essas tecnologias precisam ser adaptáveis, ter adaptabilidade. O que seria isso? Ela precisa se moldar a diferentes contextos, é diferente da acessibilidade, né? O contexto tem a ver, por exemplo, com o local onde eu desenvolvi. Eu vou desenvolver numa sala de aula do município de João Pessoa. Essa tecnologia precisa ser aplicável, adaptada a uma sala de aula do interior do estado. Ou então, eu vou produzir uma tecnologia numa comunidade quilombola da Paraíba. Eu preciso que essa tecnologia também tenha adaptabilidade para uma comunidade quilombola do Maranhão, e assim vai, né? A gente precisa que esses ambientes eles sejam parecidos, mas que, mesmo que em contextos diferentes, eles sejam similares em relação ao impacto. Então, se eu for construir uma tecnologia em ambiente hospitalar e preciso utilizar no cuidado domiciliar, essa tecnologia tem que estar adaptada, tá, para esse contexto. Então, essas ferramentas, né, elas são poderosas porque ela tem essa capacidade de transformação dos contextos, dos ambientes, das pessoas, e elas precisam também ter uma atenção às necessidades humanas, às necessidades sociais. Por isso que ela é tão relevante com o contexto de educação e saúde, que é exatamente esse processo de construção, né, de estratégias que sejam práticas, que sejam pedagógicas e que promovem a informação ou a capacitação das pessoas e dos profissionais de saúde. Porque o objetivo principal do processo de educação para a saúde ou de educação em saúde é promover o autocuidado, é prevenir agravos, é favorecer a tomada de decisão informada, é favorecer um processo de promoção da saúde, de uma adesão ao tratamento, a um comportamento preventivo, né? E aí, como a educação em saúde está aliada ao uso da tecnologia do cuidado, como é que eu posso dizer o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo que tem uma função importante. A função é empoderamento. É informação, porque informação é poder. Então, eu preciso empoderar essas pessoas para cuidar da sua saúde, para refletir sobre o seu adoecimento, para se adaptar às novas conformações daquela doença que está trazendo, né? Seja uma doença aguda, seja uma doença crônica, e para modificar os estilos de vida de uma maneira que essa pessoa possa caminhar numa trilha mais saudável possível. Então, quando eu proponho um produto tecnológico com o modelo de educação em saúde, eu preciso trazer uma solução para que essa pessoa tenha autogestão, para que essa pessoa possa prevenir futuros agravos, para que essa pessoa adira, né, eu possa fazer uma adesão ao seu tratamento medicamentoso, ao seu tratamento comportamental, e principalmente eu preciso que essa pessoa tenha uma informação, uma tomada de decisão informada, porque ela precisa ter conhecimento sobre o que está acontecendo com ela. E aí, dentro desse escopo, eu preciso ir para qual a função da educação em saúde, né, enquanto conceito fundamental. Ela precisa, né, ter 4 funções, basicamente. A função informativa, como eu falei para vocês, né, trazer dados epidemiológicos ou estatísticos, ou então dados voltados a um processo de saúde e doença, mas ela precisa trazer informação. Então, a função informativa diz respeito ao conhecimento, aos saberes. Ela precisa ser transformadora, né? Uma função do processo educativo. Eu preciso que essa pessoa modifique seu comportamento, ou seja, ela haja de acordo com um momento, não um momento, mas uma característica mais saudável possível para a sua vida, né? Uma decisão mais saudável possível. E eu preciso que ela tenha uma atitude modificada, que é o pensamento.
ela precisa se comportar e ela precisa pensar, que é a atitude, né? Pensar em direção à sua saúde ou à melhoria das condições coletivas. Essa função também recai sobre o fato de a educação em saúde ser mobilizadora, porque ela propõe o engajamento das pessoas, o engajamento comunitário, para que as pessoas possam se fortalecer, promover saúde, fortalecimento social, comunitário, né, ficarem mais unidas em prol de um motivo em comum, que recai sobre a função política, que diz respeito a eu educar para que essa pessoa possa ser influenciada através da conscientização, através da militância, né, da advocacia por melhores condições de saúde. E a educação em saúde também segue dimensões, né, que são dimensões individuais, é quando eu vou lá e lido somente com uma pessoa, eu cuido dela de forma individualizada, personalizada, singular, por exemplo, uma consulta em saúde, uma orientação. Ela está na dimensão coletiva, quando eu junto lá o meu grupo de gestantes, vou fazer um momento de compartilhamento de informações, de orientações relacionadas a um contexto, por exemplo, eu vou falar sobre a importância das campanhas de vacinação, ou então vou fazer uma ação educativa na escola, né, através do projeto Saúde na Escola, que é o PSE, do governo federal. E tem a dimensão mediada por tecnologias, quando eu faço uso de diversas tecnologias que vocês viram elas classificadas anteriormente, tá? Seja uma tecnologia impressa, seja uma tecnologia digital, é um vídeo educativo. E existem métodos e estratégias para que essa educação em saúde ela aconteça, né? Primeiro de tudo os métodos passivos, que são aqueles métodos que a gente solicita, né, que a pessoa sente, escuta o que a gente está falando, a gente direciona, orienta, como, por exemplo, uma palestra que não tem tanta interação, mas a gente já pode modificá-la, né, para fazer essa dimensão relacional mais forte. Desculpa. Exibição de vídeos, ou fazer um panfleto, um folder. Qual é a limitação desse método passivo? A limitação é que essa interação, esse engajamento, ela fica um pouco diminuído, mas a gente pode, né, mudar essa perspectiva, melhorando esse processo interativo. E tem os métodos ativos, que está relacionado à educação popular em saúde, as pessoas, elas interagem, elas fazem parte da construção daquela tecnologia. Por exemplo, alguns roteiros de oficinas que são reprodutíveis em alguns contextos. A gente pode basear a construção da tecnologia na troca de saberes, na conversa, sempre valorizando esse conhecimento das pessoas, né? E promovendo o empoderamento, que é uma das principais funções ou objetivos da educação em saúde. Então, agora sim, né, após essa conversa breve, mas ligeiramente ampla e ligeiramente profunda, porque o processo de construção da tecnologia educativa ele é extremamente amplo e extremamente profundo. É um mundo ainda bastante imenso a ser desbravado. Mas aqui eu trago agora a cereja do bolo da minha fala de hoje, que é como é que a gente vai promover uma construção tecnológica e vai aplicá-la. Então, a gente precisa seguir aqui 4 passos, né, para construir. Depois de você perceber qual é essa tecnologia, está classificada em quê, qual é a característica dela, qual é a dimensão dela, e ela está categorizada como. Então, você entendendo o que é uma tecnologia palpável, concreta, você agora vai para o processo elaborativo. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico situacional, depois elaborar o conteúdo e a prototipagem dessa tecnologia, validar essa tecnologia e implementar essa tecnologia no público-alvo. Então, agora todo mundo vai pensar, né, dentro da sua área de atuação. Eu trabalho com materno-infantil, mas outra pessoa pode trabalhar com metodologias ativas, outra pessoa pode trabalhar com construção de oficinas pedagógicas, outra pessoa pode trabalhar com N possibilidades. Então, quando a gente constrói uma tecnologia, a gente segue esse roteiro. Então, o primeiro deles é fazer um diagnóstico situacional,
que seria o quê? Uma pesquisa prévia, uma avaliação do que é necessário para a minha sala de aula, do que é necessário para aquela minha oficina, do que é necessário para o meu grupo de gestantes. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês um exemplo palpável, que é a construção de uma tecnologia voltada para anemia ferropriva na gestação, ou seja, na gestação, as mulheres, durante 40 semanas, elas têm tendências a adquirirem anemia por conta da geração de um novo ser. Então, elas ficam fazendo suplementação ao longo de toda a gestação. Só que, para a gente manejar enquanto profissional, a gente precisa ter conhecimento dos valores, da referência, de qual comprimido dar, como orientar. E as mulheres, para tomar, para aderir, elas precisam entender que aquilo é importante. Porque se elas não aderirem à suplementação, elas podem causar ali, né, dentro do processo gestacional para ela e para o bebê, impactos bem negativos, como má formação, como alguns distúrbios hematológicos nela e até o óbito fetal. Então, vamos lá. Eu vou criar, da elaboração até a aplicabilidade, no contexto da anemia ferropriva, mas você aí vai fazer de acordo com sua área específica. Então, vamos lá. Para eu fazer a elaboração, eu preciso entender o que é importante, qual é a necessidade, o que é que eu compreendi. No momento que a gente faz os atendimentos de pré-natal com as extensionistas de um projeto de extensão, a gente percebeu que elas não tinham muita apropriação de qual era o valor de referência, qual era a medicação para poder orientar, qual era a dose. E as mulheres, quando a gente perguntava, tá tomando suplemento de sulfato ferroso? Elas, eita, ainda não, porque tá me dando muita vontade de vomitar, tô ficando nauseada, toda vez que eu tomo sulfato ferroso fica ruim para mim, aí eu não tô tomando, não tô suplementando. Então, a gente entendeu aí, através do diagnóstico situacional, que existia uma necessidade de intervenção, tanto para as extensionistas quanto para as mulheres fazerem a adesão, certo? E aí, a gente, com base nessa necessidade, a gente direciona qual era o conteúdo que a gente precisa construir. Então, eu posso fazer o direcionamento do conteúdo através de algumas etapas. Eu posso pegar, por exemplo, né, passo 2, elaborar esse conteúdo com base numa coletânea de informações dos protocolos, das diretrizes do Ministério da Saúde, e aí você já vai pensando na sua área de atuação, o que é que você poderia pegar, de onde você pegaria essas informações. Poderia ser uma coletânea de documentos ministeriais. Ah, mas eu não tenho nada muito formado. Ah, então eu posso fazer uma revisão integrativa da literatura, que tem toda uma sequência metodológica para seguir, e eu pegar as informações que são mais importantes sobre a anemia ferropriva? Posso. Posso fazer uma revisão de escopo, que também tem uma metodologia própria para isso. Então, eu posso fazer todo um processo de angariação dessas informações de alguma metodologia que eu achar mais interessante ou conveniente. No caso da anemia ferropriva, a gente tem protocolo. Então, vamos pegar todos os protocolos ministeriais vai ser do Ministério da Saúde, vai ser da Federação Brasileira de Ginecologia, vai ser da OMS, vamos pegar protocolos do Colégio Americano de cuidados, né, gestantes e parto e pós-parto. Então, a gente juntou vários materiais. E aí, a gente roteirizou o que é que precisava ter. Então, você precisa roteirizar. Na minha metodologia ou na minha tecnologia terá um processo, uma indicação, ou então, vai ter manifestações clínicas. Quando é que ela deve utilizar uma suplementação profilática, ou seja, preventiva? Quando ela estiver sentindo isso, é porque alguma coisa está acontecendo, ela pode ser que precise aumentar a dose. Então, a gente colocou indicação, sinais e sintomas de anemia, como é que é o segmento, como tomar esse suplemento. E assim a gente foi categorizando as informações e roteirizando. Depois disso, que a gente roteirizou e disse, essa informação é importante, é o que precisa ter dentro dessa tecnologia. Aí a gente fez agora o desenho da tecnologia. Vai ser como? Vai ser um panfleto, que é uma face só? Vai ser uma cartilha? Vai ser um guia? Vai ser um folder? Então, tudo isso, cada tecnologia dessa, embora seja educativa, ela tem uma especificidade, ela tem uma caracterização na sua construção.
Então, a gente percebeu que tinha um pouco mais de informação que não cabia no panfleto, que o panfleto é face única, a parte de trás não pode ser escrita. Então vamos fazer um folder, que é uma folha de A4, no formato paisagem, e dobrável em 3 partes. E pode utilizar a frente e verso e a gente consegue colocar as informações. Então foi assim que a gente pensou em desenhar a tecnologia. Seria dessa forma, um folder, com as dimensões 10 por 15, então a gente começou a construir esse desenho, esse delineamento. E depois a gente foi para a parte de diagramação. Vai ser que cor? Vamos fazer a cor da anemia, que é a cor mundial da anemia, são tons de laranja. Vamos fazer a fonte do título com forte. Não, vai ser Arial e a do texto vai ser Times. Vai ser Calibri, vai ser tamanho 11, tamanho 10. Vai ter essa imagem. Essa imagem aqui, ela simboliza o quê? Uma imagem de uma mão com a outra, segurando as mãos. Não, vai ser uma imagem de tomando a medicação com um copo de suco. E tudo isso a gente foi fazendo durante a elaboração do conteúdo, até prototipar. A prototipagem é a elaboração de fato num programa, no software de edição, né? Que a gente procura na internet, tem vários online gratuitos. E a gente também pode baixar, né, os pacotes que são pagos se a gente quiser utilizar uma imagem ou outra que é bloqueada. Então, a gente passa da fase 2, já está fazendo uma tecnologia. Mas eu faço isso o tempo todo. Você pode até fazer uma produção tecnológica, mas a gente precisa nomeá-la. Agora, isso aqui é uma tecnologia do cuidado, é um produto tecnológico que eu estou aplicando e que eu tenho um método a ser seguido. E o terceiro método, né, é a validação dessa tecnologia. Puxa, eu já terminei, eu posso aplicar nas pessoas? Eu posso levar agora para o meu público-alvo? Eu preciso validar. Como é o processo de validação? É você levar essa tecnologia para avaliação de pessoas que entendem sobre aquele conteúdo. Eu quero fazer sobre anemia ferropriva, vou buscar pessoas que entendem. Então, enfermeiros de unidades de saúde da família, médicos de saúde da família, médicos obstetras, ginecologistas, são pessoas especialistas que vão julgar aquele material. E eles não podem julgar de forma aleatória. A gente precisa levar instrumentos, questionários, para que ele olhe o nosso produto e olhe um questionário. Então, o conteúdo é relevante? Concordo, discordo, concordo totalmente, discordo totalmente, e sugestões. E aí eles vão começar a olhar para o seu produto tecnológico com um olhar mais científico, mais acadêmico. Isso é educação na contemporaneidade, é a gente trazer para a investigação científica tudo que a gente produz. E depois a gente fazer essa publicação, né, no futuro, para que outras pessoas possam se aproximar com aquilo que você produziu e também reproduzir aquilo em outros contextos. E aí eu posso voltar para o meu público-alvo. Você entende essa palavra? Essa palavra está muito rebuscada, está científica? Lembrando que todo esse processo de validação, ele tem que ser com base em instrumentos que são reconhecidos já na literatura ou na academia, né? A comunidade científica já vem produzindo vários instrumentos de validação de tecnologias, né? Tem vários importantes, como um instrumento de validação, de avaliação de materiais educativos, que é o que a gente vem utilizando bastante lá no programa de mestrado profissional em saúde da família, da Faculdade Nova Esperança, e tem sido uma experiência muito boa, inovadora e científica, né, acadêmica. E depois, né, dessas pessoas olharem, validarem, a gente fazer a modificação dessa tecnologia, a gente pode ir para o quarto momento da produção, que já vai para a aplicabilidade, que é a gente implementar essa tecnologia. Então, a gente vai para o público-alvo, utiliza esse produto tecnológico. No momento que a gente utiliza, fazendo as orientações em saúde, mostrando esse produto, essa tecnologia, fazendo a leitura e elas observando o que é importante ou não, a gente também pode fazer uma avaliação da efetividade dessa tecnologia. Por exemplo, antes a gente faz um questionário simples, de sim ou não, um checklist, sobre o que elas entendiam de anemia ferropriva, como é que elas se sentiam, se elas faziam adesão à suplementação, como era o autocuidado para favorecer, né, para prevenir a anemia. E aí, depois que a gente faz a orientação em saúde lá no consultório, entregando um folder, fazendo de forma individual, a gente colocava de novo esse questionário
e aí avaliava a efetividade das informações por meio da mensuração do impacto que aquele folder causou no conhecimento delas. E a gente via, né, tanto a adesão nas consultas subsequentes, essas mulheres vinham fazendo uso dos suplementos, quanto elas tinham mais conhecimento sobre os eventos adversos, sobre o efeito colateral, e aí elas entendiam que, numa balança de custo-benefício, seria mais importante lidar com os eventos adversos do que com os resultados, os desfechos negativos de não utilizar a suplementação. Aqui está, pessoal, um exemplo, né, vários exemplos do que a gente tem produzido lá no nosso grupo de estudos. Aqui, como eu falei para vocês, esse laranja é sobre uma tecnologia para as extensionistas. A gente mostrou para elas, né, como é que elas poderiam lidar ou conduzir uma consulta de enfermagem durante o pré-natal, para avaliar um hemograma, para ver como é que está aquele resultado e fazer uma tomada de decisão assertiva. Quantos comprimidos vai tomar? Como é que você vai indicar esse comprimido? O uso vai ser com um suco de fruta cítrica antes ou depois do almoço? Então, toda essa parte de educação, de treinamento, de capacitação das extensionistas a gente fez com essa tecnologia educativa. E aqui nos outros dois, né, vocês podem perceber aqui no centro da lâmina, que tem uma tecnologia voltada para o público-alvo, então é indução da lactação em pessoas não gestantes, né? Como é que essas pessoas que não gestam, como é que elas iam induzir esse aleitamento materno a ponto de fazer uma amamentação eficaz com o bebê adotado ou com o bebê do parceiro ou da parceira. E aqui do lado, né, direito, temos a ordenha pré-natal para pessoas com diabetes mellitus gestacional, também uma tecnologia para orientação das pessoas que têm diabetes mellitus durante a gestação e gostaria de fazer essa ordenha antes de acontecer o parto, para guardar justamente esse colostro, que é o leite, o primeiro leite, o leite rico em muitas proteínas e também anticorpos, que vai nutrir esse bebê nos primeiros dias, mas que na mulher que tem diabetes mellitus gestacional, esse colostro ele fica um pouco dificultado para descer por conta das condições metabólicas que regem aí a doença. Então, tanto o do meio quanto o outro, a gente atendeu a um protocolo clínico internacional, que foi da Academia Brasileira de Medicina, voltado ao aleitamento materno. A gente não tem esse protocolo no Brasil, mas a gente fez essa tradução livre e fez a construção desse folder para orientar o processo de formação de estudantes de enfermagem. Tanto para que eles entendessem, a gente também fez esse folder voltado para as mulheres, porque poderia ir para esses dois públicos-alvo. E aqui está, né, vocês vendo, da elaboração à aplicabilidade de algumas tecnologias que a gente tem produzido lá no nosso programa. Então, existem alguns desafios e limitações, né, para o uso de tecnologias do cuidado e também o processo de educação em saúde. Primeiro, porque o acesso pode ser desigual, né? A gente precisa sempre traçar estratégias para que o nível de instrução daquele material que a gente está produzindo, ele seja um nível de instrução acessível para muitas pessoas, né? Porque quanto mais avançada uma tecnologia, mais rebuscada, menos acesso as pessoas que têm um nível de instrução menor pode ter. O uso, né, a gente precisa entender também uma limitação, um desafio, a complexidade de uso das tecnologias, porque precisa sempre de um treinamento para profissionais de saúde, ou treinamento para pacientes, para que algumas sejam utilizadas. E também, né, enquanto limitação, existem as questões éticas. Por exemplo, se a gente for fazer com base no diagnóstico situacional, o uso de dados de unidade de saúde, ou então o uso de dados da minha escola. Eu não posso jamais, né, trazer esses dados para uma tecnologia, eu preciso utilizar ele como uma base para a construção, mas não posso, de jeito nenhum, tirar a privacidade desses dados, então tudo tem que ser bem sigiloso. E algumas tecnologias a gente não pode entregar somente, a gente precisa fazer o processo de orientação ou o processo educativo, porque algumas têm essa dependência humana, né? Principalmente as tecnologias leve e duras, que vão necessitar prioritariamente de orientações para o uso. E
A curto prazo, a gente pode ver impactos importantíssimos do uso das tecnologias do cuidado e do processo de educação em saúde, como melhoria do conhecimento das pessoas sobre aquele determinado assunto, conteúdo que a gente está fazendo. Mudanças imediatas em comportamentos também, porque promove a melhor adesão ao tratamento. E aí vocês vão pensando aí do ponto de vista da educação, como eu posso mudar isso na minha sala de aula, como eu posso fazer uma construção de tecnologia que envolva melhoria de competências, melhoria de habilidades dos estudantes. E a longo prazo, no caso da educação em saúde, como é para a saúde, a gente pode rever aí uma redução de carga de doenças na população, as pessoas podem ter mais autonomia, podem ter uma melhor capacidade de tomar de decisão sobre as suas vidas, reflexão crítica, né, sobre o que está fazendo. Elas podem também melhorar essa relação entre profissional de saúde e paciente, mas na escola eu posso utilizar minhas tecnologias para melhorar o desempenho escolar, para melhorar as relações entre os alunos, as relações entre professor, aluno, então entre todo o corpo estudantil, né, a comunidade escolar entre si. Então tem vários impactos positivos de uso de tecnologias em vários âmbitos, a gente só precisa sentar para discutir um pouquinho mais, refletir sobre o que poderia ser feito, porque tudo que é numa boa intenção, voltado para o uso de tecnologia do cuidado e da educação, a gente consegue favorecer sempre o impacto positivo no contexto que a gente quer aplicar essa tecnologia. E, por fim, gostaria de dizer, né, para vocês, com base em tudo isso que foi compartilhado hoje, que a educação em saúde ela é um elemento chave para que a gente possa promover sociedades mais saudáveis, sociedades mais empáticas, sociedades mais empoderadas, comunidades com maior saber, com maior conhecimento, com mudança comportamental, com mudança de estilo de vida, com melhoria de ferramentas, de práticas de saúde, de práticas pedagógicas, e que tudo isso, me desculpem, tudo isso sempre com cuidado ou com um olhar muito atencioso para a melhoria da vida das pessoas. E, por fim, gostaria de agradecer, né, à faculdade de Enfermagem e Medicina, então, a Faculdades Nova Esperança, e também, né, trazer o nosso mestrado profissional enquanto uma possibilidade para várias áreas aí que precisam ou que querem melhorar suas titulações. A gente está de portas abertas para recebê-los e dar continuidade aí nos processos de construção das tecnologias do cuidado voltada à educação e saúde. Forte abraço, um beijo bem grande e curtam aí o segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Tchau, tchau, pessoal!